Glória a Deus. Como é bom servir a Deus, queridos. Como é bom caminhar com Deus, né? Como é bom estar na presença de Deus. Ontem eu encontrei uma pessoa que está passando por um momento muito, muito difícil. Um momento de muitos desafios. E em meio a tudo que essa pessoa está passando, ontem ela estava conversando comigo e ela disse assim, mas Deus não disse que eu não passaria por problemas difíceis, né? Mas Ele disse que Ele estaria comigo mesmo nos momentos difíceis. Mesmo, Dona Alegria, desce. Isso é uma Rottweiler querendo subir lá para cima, brincadeira? Amém. É ao vivo, tá bom, gente? Senão, se eu deixo ela subir, mais ou menos coisa não dá certo. E aí a moça falando a respeito, né, de momentos tão difíceis que ela tá passando, mas que Deus nunca deixou, Deus nunca abandonou, e o quanto que Deus sustentou ela durante todo esse período, durante toda essa jornada. Né? E talvez você entrou aqui nessa manhã e você está vivendo um momento muito difícil, um momento de guerras, de lutas, de problemas, de adversidades, né? E eu quero dizer para você que, na verdade, as lutas, elas são reais, não apenas para você, mas para mim e para todas as pessoas, né, que estão vivas, né? Todo mundo que está vivo tem problema. Todo mundo que está vivo tem aflições, tem dificuldades, tem questões. Só que os nossos problemas muitas vezes são diferentes. Às vezes uma pessoa está passando um problema financeiro, outra pessoa está passando um problema no casamento, outra pessoa tem um problema com os filhos, outra pessoa tem um problema com a saúde. São problemas diferentes, mas todas as pessoas têm algum nível de situação, de questões que ela vivencia na vida dela. Se não está vivenciando, talvez ainda vá vivenciar, ou também já vivenciou vários processos, né? Hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, como que eu dei conta e eu suportei passar por tantas coisas que eu vivi na minha jornada e no meu processo. E por que eu suportei? Por que eu dei conta de passar por todas as situações tão difíceis? Porque o Senhor estava comigo, porque a mão poderosa do Senhor me sustentou, porque Ele diz na sua palavra, ainda que você passe pelas águas, eu estarei contigo, ainda que você passe pelo fogo, Ele não vai queimar você, porque o Senhor, queridos, Ele não nos deixa. Apesar de situações onde as pessoas muitas vezes dizem, Deus me abandonou, Deus me deixou sozinha, Deus se esqueceu de mim. Eu quero dizer para você, Deus nunca vai se esquecer de você. Nunca, nunca. Deus nunca vai te abandonar. O que pode acontecer é você se afastar de Deus ao ponto de você não mais sentir o cuidado, o zelo, a presença, a orientação e a direção. Você pode ser alguém que se torne insensível à voz de Deus, né? Mas a sua insensibilidade não define o distanciamento dele. Muitas vezes as pessoas elas deixam de buscar a presença de Deus e aquilo ela vai se esfriando ao ponto de ela não conseguir mais ouvir a voz de Deus e de ela sentir um vazio e uma solidão, mas está muito mais conectado com os meus sentimentos do que com o agir sobrenatural do Senhor, porque Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre, a palavra dele diz, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí consumou um século, essa palavra se renova de novo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, uma das coisas que o inimigo mais usa na minha vida e na sua vida também, é uma voz que fala conosco. Não sei se você já percebeu, mas tem uma voz que vai falando. Não vai dar certo. Deus não é com você. Onde que está Deus? O que aconteceu? Por que Deus não te tira desse lugar?
E se você crê, a gente chama assim a voz do diabo, né? Se você crê e você concordar com essa voz, a tendência que você tem é você ir murchando espiritualmente. É por isso que nós precisamos aprender o que Jesus fez quando o diabo veio confrontá-lo. Qual foi a postura e o posicionamento de Jesus? Jesus concordou com o diabo? Jesus, ele pegou aquilo que o Satanás estava falando? Não. Ele não concordou com o diabo e, pelo contrário, ele se posicionou diante daquela voz do inimigo, diante da postura e do posicionamento do inimigo. Quando Jesus estava em um momento de fraqueza, depois de um jejum prolongado de 40 dias, a palavra de Deus diz que ele sentiu fome e ali traz, né, Jesus homem, que sente fome mediante a um jejum. E o diabo vem e diz para ele: se tu és o filho de Deus. O que Satanás está querendo fazer ali? Colocar dúvida, colocar incredulidade. Se tu és, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. O inimigo, queridos, ele não vai cessar de trazer incredulidade para a tua vida. O inimigo, ele não vai cessar de trazer dúvidas para o seu coração. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você viver, eu falo em uma frequência vibracional de dúvida, né? Nós estamos emitindo frequência, queridos. Isso não é conversa de misticismo, não, tá bom? Nós estamos o tempo inteiro emitindo frequências. O nosso coração emite uma frequência, o nosso cérebro emite uma frequência. O tempo inteiro eu e você estamos emitindo frequência. E essa frequência pode ser uma frequência de vida. Por isso que quando Jesus chega naquela mulher samaritana, ele diz assim: olha, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo, vai fluir uma frequência tão poderosa de você que por onde você passar vai ter vida, vai ter transformação, vai ter restauração. E ela viveu aonde? Na prática. Porque quando ela chega na cidade, a ex-prostituta, quando ela chega na cidade ali, ela em um dia, ela consegue fazer coisas que ela nunca conseguiria se a frequência do Espírito de Deus não tivesse sobre ela. Então o tempo inteiro nós estamos emitindo esse nível de frequência, seja ela negativa, seja ela positiva. E toda essa frequência está ligada com aquilo que nós nos alimentamos. Do que você tem se alimentado? De vida ou de morte? De boas notícias ou de más notícias? Do que você tem se alimentado? Daquilo que Deus está falando aqui, ó, na sua palavra? Ou você tem se alimentado da voz do diabo que tem falado com você? Do que você tem se alimentado? Do inimigo que está falando assim, ó, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, não adianta. Do que você tem se alimentado? Qual é o alimento que tem enchido a tua vida? O que você tem recebido e transbordado? Porque Deus, ele nos ensina como Jesus lidou com o inimigo. Olha, se tu és o filho de Deus, transforma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus combateu o inimigo? Pela palavra. Como que Jesus se posicionou? Pela palavra. Como Jesus respondeu? Pela palavra. É por isso que a importância de eu e você conhecer a palavra. Porque quando você ouvir a voz do inimigo dizendo que Deus não é contigo, sabe o que você vai responder? A palavra. Eis que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século. Na sua palavra diz que Ele não me deixará, Ele não me abandonará.
Que ainda que eu passe pelo fogo, Ele estará comigo. Ainda que eu passe pelas águas, as águas não me submergirão. Como é que eu preciso aprender a responder? Com a palavra. Agora, se eu não sei a palavra, a tendência é o quê? Eu começo a concordar com a voz do inimigo. A tendência é eu começo a concordar com aquilo que o inimigo está falando. E a tendência, queridos, é eu começar a ter uma frequência de incredulidade. E aí eu vejo a minha vida espiritual murchar. Eu vejo o meu emocional entrar em desequilíbrio. E eu vejo o meu corpo físico começar a responder. Porque o corpo físico, ele começa a ter doenças que tem 85% de cunho emocional. E aí eu começo a entrar em um caos na minha vida de problemáticas, de dificuldades, e as pessoas acham assim que não, Deus está vendo e Deus vai operar. Queridos, na verdade, o céu, ele reage às suas atitudes. Quantas vezes Jesus, dentro da palavra, estava em um lugar e pessoas foram para Jesus. Nós temos uma passagem de um homem paralítico que não tinha como chegar em Jesus. Sabe por quê? Porque estava cheia a casa. Mas ele encontra 4 amigos que falam assim: não, nós vamos dar um jeito de você chegar em Jesus. Nós vamos dar um jeito de você entrar nessa casa. Nós vamos dar um jeito de você se conectar ao ponto da sua cura chegar na tua vida. Esses homens sobem no telhado, esses homens destelham o telhado, esses homens, eles não perguntaram a ninguém. Você imagina se eles tivessem perguntado: gente, a gente pode subir no telhado com uma pessoa paralítica, aleijada? Todo mundo ia dizer: vocês são loucos, não façam isso. Mas eles se posicionaram. Muitas vezes, queridos, muitas vezes, nós estamos paralisados. E nós precisamos nos mover em fé, em fé. Porque de fato o céu, ele reage à nossa postura, ao nosso posicionamento, às nossas orações. Deus opera, queridos, Deus opera nas nossas vidas, muitas vezes conectado com aquilo que nós temos orado. Então nós precisamos entender que o céu vai se mover mediante aquilo que nós temos nos posicionado na terra. Tudo que é ligado na terra, tudo que a gente liga aqui na terra, a gente liga no céu. E tudo que é desligado, a gente desliga. Então o que você está ligando? Porque todo tempo eu estou ligando alguma coisa. Ou eu estou ligando uma vida de fé, de ousadia, de coragem, de postura, de posicionamento. Ou eu estou ligando uma vida de incredulidade. De estar muito difícil, eu não dou conta, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E é interessante, Pri, que a pessoa que eu iniciei a live falando está passando por um momento igual ao seu. Trabalho, a pessoa tá passando uma situação igual a sua, onde o marido abandonou, foi viver com outra pessoa e ela está passando por um momento extremamente difícil. O que você está passando nesse momento? O luto, a dor, a dor da traição, a dor do luto, a dor da perca, a dor, dessa desconstrução de algo que você construiu aí. E esse período de dor, muitas vezes, dá a sensação de que todas as portas se fecharam. Mas em meio a essa dor, você vai precisar buscar forças em Deus para você construir uma nova realidade, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, que nunca te deixou, que nunca te abandonou. Quantas mulheres estão passando, e a gente chama, inclusive, esse processo de divórcio de luto, né? Realmente um nível de perca tão extremo que é a sensação de morte mesmo, de luto,
né? Então, fácil? Não, eu não estou falando que é fácil, mas possível, com a bondade, a graça de Deus sobre a tua vida, de você sair desse lugar para a construção de uma nova realidade, de você encontrar forças em Deus para você se posicionar de uma forma diferente, para que você realmente consiga se mover de uma forma assertiva e realmente reconstruir a sua vida com os seus filhos e se posicionar de uma forma diferente. Porque, de fato, o outro lá fora está reconstruindo a vida dele, né? E na maioria das vezes acontecem com mulheres. Eu não estou dizendo que não aconteçam com os homens também, mas acontece também com os homens, né? Situações como essa. E às vezes o outro já está reconstruindo uma vida e quem foi largado, abandonado, ferido, machucado, traído, essa pessoa ela tem tantas marcas, ela tem tanto sangramento emocional que ela precisa curar, né? Estancar. E uma das maneiras de curar, estancar, é liberando perdão. Fácil? Não. Não é fácil. Mas uma das maneiras de você estancar essa dor é iniciando nessa liberação de perdão, para que realmente você comece a dar passos diferentes e se reconstrua também de uma forma diferente. Eu vou ler aqui a palavra, apesar que eu já ministrei outra coisa aqui, né? Mas é isso, eu vou ler a palavra para que eu possa deixar para você meditar nessa manhã. E a palavra de Deus, ela se encontra em Isaías 40 e diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Eu não tinha lido, mas eu preguei isso, tá? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa. Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantas pessoas estão reclamando e dizendo que Deus não está vendo a sua causa? Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã e Ele se apresenta como o Deus, o Criador de toda a terra, que nunca se cansa e nunca fica exausto. E Ele é o autor de toda a sabedoria. E Ele diz para você que Ele fortalece o cansado. Então, se você entrou aqui cansada, é o Senhor que vai te fortalecer. Ele fortalece o cansado. E Ele dá vigor àqueles que estão sem forças. Às vezes você passa por situações tão difíceis como a Pri está passando. Pessoas que estão passando por luto, pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos financeiros difíceis, por portas fechadas. Mas Ele dá vigor ao que está sem forças. Aqueles que já se esgotaram, hoje Deus vai te renovar, vai te dar fôlego novo, vai te dar força para você caminhar, para você prosseguir, para você se posicionar de uma forma diferente, como até então você nunca se posicionou. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer que assim como uma águia que voa alto, que voa. Se você vê a história da águia, a águia é um dos pássaros mais poderosos que Deus criou. Ela voa tão alto que ela voa acima das nuvens. Ela voa tão alto que ela voa acima das nuvens. Ou seja, quando tem chuva, quando tem trovão,
Quando as dificuldades aparecem, ela não é paralisada por essas adversidades e por essas dificuldades. Mas o nível de vigor e de força que a águia tem, ela passa além das dificuldades e ela vai lá para o alto, aonde o sol está brilhando, aonde o sol que fala do Deus Todo-Poderoso, aonde o sol continua a brilhar. Muitas vezes nós estamos focados nas nuvens, nos problemas, na tempestade, na adversidade, mas nós precisamos aprender a subir para um lugar alto. E esse subir para um lugar alto fala do lugar da oração, fala do lugar da busca, fala do lugar da comunhão, fala do lugar de buscar o Senhor acima de todas as coisas. E é nesse lugar de busca, nesse lugar de comunhão, que você sobe além das nuvens, para que você possa olhar para o sol, olhar para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor vai renovar as minhas forças. Senhor, o Senhor vai renovar a minha capacidade de caminhar, a minha capacidade de correr, a minha capacidade de voar. Porque eu sei que tem pessoas aqui que entraram, que estão cansadas, que estão debilitadas, que estão realmente sem conseguir dar passos como você gostaria. E Deus trouxe aqui realmente para renovar as suas forças, para que você saiba que Ele é o Deus que nunca te deixou, o Deus que nunca te desamparou, o Deus que te sustentou nos momentos bons, mas tem te sustentado nos momentos ruins, o Deus que tem te conduzido, te guiado, o Deus que renova as suas forças, que dá vigor a você que está cansado, sobrecarregado e que não consegue mais dar passos. Deus te trouxe aqui hoje para renovar essas forças, porque alguém que espera no Senhor não é alguém que está sentado. Durante anos eu olhei para esse versículo e eu falei assim: aqueles que esperam no Senhor. Eu falei assim: eu estou esperando aqui, vou sentar e vou esperar Deus fazer alguma coisa. Vou sentar aqui, esperar Deus agir, fazer um mover. Mas aqueles que esperam no Senhor estão andando, estão correndo, estão voando. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águia. Deus está falando de ação, de atitude. Os que esperam no Senhor se movem. Os que esperam no Senhor agem. Os que esperam no Senhor agem segundo a palavra, segundo a direção de Deus, segundo o plano que Deus tem para a vida dessas pessoas. Os que esperam no Senhor se movem diante da palavra profética de Deus. Os que esperam no Senhor não estão em estagnação. Os que esperam no Senhor, eles voam como águia. Eles não se cansam, eles não se fadigam. Eles são sustentados pelo Senhor. Os que esperam no Senhor nunca estarão em um lugar de estagnação, de paralisação. Deus não quer você paralisado pela sua dor. O que o inimigo quer é fazer você ser paralisado pela sua dor, pela sua dificuldade, pelo seu problema. O que o inimigo quer é que você murmure. O que o inimigo quer é que a sua frequência seja uma frequência de dúvida e incredulidade. Mas os que esperam no Senhor, eles se cansam? Eles se cansam. Eles estão cansados. Eles muitas vezes se sobrecarregam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E por que eu preciso de renovo? Porque eu me cansei. Por que eu preciso de renovo? Porque o meu vigor foi embora. E por que o meu vigor foi embora? Porque eu estava em processo de caminhada. Eu estava em processo de corrida. Eu estava em processo de voo. Eu não estava estagnado. Eu não estava paralisado. Mas que esperam no Senhor, renovam. O que Deus tem para mim e para você? Renovo. Ele é o Deus que renova. Renova as nossas forças. Renova as nossas habilidades. Renova a nossa fé. Renova a nossa alegria. Renova a nossa paz. Renova a nossa capacidade de acreditar. Talvez o que você precisa hoje aqui é renovar
a sua capacidade de acreditar. Talvez você já passou por tantas lutas, por tantas aflições, por tantas dificuldades, que você não tem mais condição. Você foi exaurida nas suas forças e não consegue mais acreditar. Mas Deus veio aqui nessa manhã para renovar a sua capacidade de acreditar. Renova a sua paz, renova a sua alegria, renova as habilidades, as competências, renova a sua mentalidade, renova a sabedoria sobre a sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão. Nessa semana que nós estamos iniciando hoje, a palavra-chave para mim e para você é renova. Ele me renova. Ele renova as minhas forças, Ele renova a minha alegria, Ele renova a minha paz, Ele renova a minha capacidade de acreditar, Ele renova a minha fé. Todo dia é dia de algo novo. Que o Senhor possa renovar em você todas as capacidades para que você volte a voar. Talvez você esteja igual aqueles passarinhos que tiveram suas asinhas cortadas. E você está pulando aí de um lado para o outro. Deus é o Deus que vai renovar as suas asas para que você volte a voar. Talvez situações e circunstâncias chegaram na sua vida de forma súbita. Te abateu, te feriu, te machucou. E você parou no meio do caminho. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu vim aqui para te renovar. Para que você saia renovado no Senhor. E para que você volte a caminhar, correr, voar, segundo o plano, o projeto e o propósito que Deus tem para a tua vida. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles vão alto como as águias. Correm, não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Andam e não se cansam. Então que nessa manhã a presença de Deus possa renovar a sua vida. E que você saia daqui, nessa manhã, renovada no Senhor, para a construção de novas realidades, guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Quando Ele disser para você, vai, volta, faz. E o renovo de Deus te alcance em tudo que você venha fazer. E que essa semana, a presença de Deus, ela, queridos, uma das coisas mais poderosas que acontece na nossa vida é o nosso tempo com Deus. Em Deus, nós somos renovados. Às vezes você chega lá no lugar da oração, você está moído. Você não sabe nem o próximo passo que você vai dar. Lá na oração, Deus te renova. Eu quero finalizar trazendo para você uma atividade para você fazer quando a gente finalizar a live. Eu quero que você vá para um lugar onde você possa ver o céu e que você olhe para o céu. Você tire 5 minutos. Você comece a respirar profundamente. Você vai respirar assim, ó. Vai contar 6 segundos, vai segurar a respiração, 6 segundos, segura, e depois vai soltar 6 segundos. E você vai passar 5 minutos fazendo essa respiração, e enquanto você faz essa respiração, você vai estar pensando: eu estou sendo renovada por Deus. Eu estou sendo restaurada pelo Senhor. As minhas células estão sendo renovadas pelo Senhor. A minha vida emocional está sendo renovada pelo Senhor. A minha vida espiritual está sendo renovada pelo Senhor. A gente vai terminar a live aqui. Você vai para um local onde você vai para uma janela, onde você possa ver o céu. E você vai passar, você vai investir na sua vida. Não é em Deus, não. Sabe por quê? Esses momentos que a gente para ter com Deus, não é a vida de Deus que muda, não, é a nossa. Esse investimento é na sua vida, na sua vida. E você vai passar 5 minutos. Respira profundamente, ó. Segura o ar. Depois solta o ar.
Enquanto isso, você vai pensar, eu estou sendo renovada pelo Senhor. Todo esse ar que está entrando aqui está renovando minhas células, minhas forças, minha alegria, minha disposição, minha fé. Eu estou sendo renovada. Hoje é dia de renovo de Deus sobre a minha vida. E eu recebo esse renovo, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Eles correm e não se cansam, eles andam e não se fadigam. E que nessa manhã essa palavra alcance o teu coração. E que você possa andar, correr e voar. E que você não se canse e não se fadigue, porque todos os dias existe um renovo de Deus para a tua vida. Eu sei que tem momentos que realmente a gente cansa e fadiga, mas todos os dias tem renovo de Deus para mim e para você, no nome de Jesus. Vai ficar gravado e a moça coloca lá no YouTube, tá bom? E vai ficar gravado. Beijo no coração de vocês, nós vamos orar e vamos finalizar. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã, pelo teu cuidado e a tua direção. Obrigado porque todas as coisas têm cooperado na nossa direção. Obrigado pelo renovo do Senhor na nossa vida espiritual, emocional e física. Obrigado, Deus, por todas as vidas que passaram por essa live, todas aquelas que ainda lá no YouTube vão assistir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas, nos sustentado com a tua mão poderosa. E a alegria do Senhor tem nos renovado a cada dia. Pai, obrigado, porque aqueles que esperam no Senhor não estão estagnados, mas estão se movendo debaixo da direção profética do Senhor. E aqueles que esperam no Senhor renovam as forças diariamente, sobem como águia, não se cansam e não se fadigam. Senhor, é nesse lugar que nós queremos adentrar, de não se cansar e não se fadigar, porque nós esperamos no Senhor todos os dias. E aqueles que esperam em Ti, as forças são renovadas. E nós profetizamos o renovo das nossas forças, o renovo da nossa fé, o renovo da nossa alegria, o renovo da nossa paz, o renovo, Senhor, do agir sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, o renovo da credulidade, Pai, que nós possamos crer a despeito das circunstâncias, que os nossos olhos não estejam nas nuvens, que os nossos olhos não estejam na tempestade, mas que os nossos olhos possam estar fitados no Senhor, que os nossos olhos possam permanecer em Ti, em todo o tempo, em todo dia, em todo momento, que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos ouvidos ouçam a Tua palavra. Cessa toda a voz do inimigo nessa manhã, que cesse, Senhor, toda a voz do inimigo, e que nós possamos, ó Pai, ouvir apenas a Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos e a Tua direção. Oramos e Te agradecemos por essa manhã e profetizamos renovo de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém de novo.